Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe e apague os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, nesta liturgia de hoje, nós estamos meditando a ousadia daqueles que se colocam à disposição do Espírito Santo. Primeiramente, é ressaltada na leitura de hoje um grande colaborador de São Paulo, que foi Timóteo. Timóteo, que foi escolhido, chamado por Deus, mesmo tendo uma descendência pagã, mas Jesus foi ao encontro dele e o chamou. E depois ele se torna esse grande colaborador de São Paulo na evangelização, ao ponto de nós vermos que eles percebiam claramente o impulso do Espírito Santo para onde o Espírito desejava que eles fossem evangelizar. São Paulo ia numa direção e o Espírito o incomodava para que ele fosse para outro rumo, para outro povo. Como eles foram enviados para a Macedônia, um povo pagão que era tomado pela cultura do helenismo, e aí eles são levados por Deus para evangelizar, para levar a boa nova de Jesus Cristo. Nós percebemos a ação da ressurreição na vida de São Paulo, que foi tão forte que de perseguidor ele se torna agora perseguido. Numa dessas leituras dessa semana, nós vimos que São Paulo chegou a ser quase morto, apedrejado por causa do Evangelho. E mesmo assim, depois ele deu uma grande lição para todos nós, de que é preciso, para que entremos no reino de Deus, que passemos por muitos sofrimentos. Não são poucos os sofrimentos que nós enfrentamos, são muitos. Por quê? O próprio Cristo precisou abraçar a cruz e passar por ela para chegar à salvação. Mas aqui está a diferença de nós cristãos quando sofremos para um outro. O sofrimento cristão é um sofrimento salvífico, nos leva para Deus, nos leva para a eternidade, não nos faz parar no sofrimento somente por Ele mesmo, mas é uma ponte, nos leva para a eternidade. São Paulo viveu isso. Quando entregou-se e decidiu por Jesus, ele também resolveu sofrer por ele. E esta era a força de São Paulo para vencer as perseguições. Está conforme a vontade de Deus. O Evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs, nos compromete ainda mais como cristãos. Olha o que Jesus nos fala: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia.
Entendamos primeiro que essa palavra mundo que São João nos traz hoje no Evangelho é no sentido pejorativo do mal. Não é o mundo as coisas criadas por Deus. Tem gente que pensa, né? Agora eu não quero mais viver nesse mundo, eu vou deixar de viver com a minha família. Não é isso, pelo amor de Deus. Tudo que Deus fez é bom. E nós precisamos aproveitar daquilo que nos deu neste mundo os meios para sermos ainda mais dele. Mas o mundo no sentido do pecado, no sentido do mal, no sentido da corrupção, palavra tão agora usada, infelizmente, pelos tempos que vivemos, especialmente no nosso Brasil, corrupção. Aquele que se deixa levar pelo mal, pela tentação, pelo pecado, é um ser corrupto. Por quê? Vem do pecado, não pode vir de outra maneira, de outro lugar, de outra coisa. Só que nós, claro, está aí a corrupção estampada de tantos grandes, os nossos governantes. Só que nós precisamos olhar a corrupção que começa em cada um de nós. Para se chegar numa corrupção grande, foi preciso que essa corrupção fosse sendo criada desde pequena, até chegar às grandes corrupções. É por isso que nós precisamos tomar consciência de que o mundo, o mal, o pecado não compactua com aquilo que Jesus nos pede, com aquilo que a palavra nos diz. E aí é preciso, irmãos e irmãs, que desde muito cedo nós já possamos identificar dentro de nós o que é pecado, o que é do mal, o que é do mundo dentro de nós, o que é corrupto, que já precisa ser vencido. Muitas vezes nós vamos deixando com que certas corrupções, certos pecados vão sendo gerados dentro de nós e nós não tomamos uma postura. Jesus é bem claro para nós neste evangelho de hoje, dizendo que nós não pertencemos a este mundo, nós não podemos compactuar com aquilo que é mal, com aquilo que é pecado, e não importa se o pecado é pequeno ou grande. Porque quando nós chegamos a um pecado grande, a se afastar de Deus completamente, é sinal de que isso já veio sendo cultivado desde muito cedo. E não adianta, irmãos e irmãs. Está certo que muitas coisas tentam nos distrair, tentam deturpar a nossa visão espiritual. Mas o Espírito Santo, Deus que habita o nosso interior, a nossa consciência, no Catecismo da Igreja Católica nos fala que Deus habita a nossa consciência, o nosso interior. E diante de uma situação do mundo, do mal, de corrupção, a luz de Deus sempre ela se acende dentro de nós. É por isso que nós precisamos estar atentos, igualmente a São Paulo, Timóteo e tantos outros apóstolos, que estavam atentos àquilo que o Espírito Santo lhes conduzia. Agora, se nós nos enchemos das coisas desse mundo somente, daquilo que é passageiro, daquilo que é somente da carne, como que saberemos os sinais de Deus, a direção do Espírito Santo para nós? Não tem como. É preciso parar, escutar a voz de Deus que fala no nosso coração, que fala pelos irmãos, que fala pela igreja, que fala pela palavra. Não sejamos surdos à voz de Deus que fala conosco. Abramos, como o Senhor já falou na sua palavra, éfeta, abre-te, ouvidos que estão fechados para a voz do Espírito. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Aquela que está com Cristo no caminho da palavra de Deus, sabe que diante deste mundo, diante do mal, é perseguido. Não compactuamos com o mal. E aí, se tudo estiver bem na nossa vida, estiver tranquilo, nenhuma perseguição, nenhuma contrariedade, estranhe a sua vida, viu? Porque aquele que está com Cristo, ele sabe que
nós sempre vamos incomodar, nós nunca vamos estar satisfeitos com o sistema deste mundo, porque o sistema do mundo, do mal, do pecado, não é o mesmo sistema de Deus. E aí nós precisamos ser profetas, nós precisamos viver a palavra de Deus como São Paulo, e se preciso for sofrer, se preciso for ser perseguido, nós seremos, porque o Espírito Santo de Deus é a nossa força, e a gente precisa confiar nele. Quanto mais nós evitamos entrar no sistema de Deus para lutar contra o mundo, mais nós sofremos as consequências deste mundo. Corrupção, pecado, violência e tantas outras coisas más que adentram a nossa vida, quando nós não escutamos a voz do Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos, meus irmãos, minhas irmãs, e peça ao Espírito Santo que habita o teu interior nesta hora. Ele está em você, Ele habita a tua vida, Ele está em mim. O Espírito Santo que nos leva a vivermos a vontade de Deus, mesmo no mundo de tantas contrariedades. O Espírito Santo que nos leva a viver a verdade. O Espírito Santo que nos leva, até mesmo diante das perseguições, a não termos medo de assumir a palavra de Jesus na nossa vida. Age, Espírito Santo de Deus, na nossa história. Vem em nosso socorro nesta hora e nos ajuda, nos auxilia, para que sejamos corajosos diante deste mundo, para que possamos lutar até o último instante por aquilo que o Senhor reserva para nós, a eternidade, a vida eterna. E mesmo que passemos por sofrimentos, mas o nosso sofrimento é salvífico, nos leva à salvação já alcançada por Jesus para nós. Que o Espírito Santo nesta manhã de sábado possa nos entusiasmar, irmãos e irmãs, como entusiasmou a Paulo e Timóteo a irem aos povos pagãos para levar a boa nova de Jesus Cristo nosso Senhor. Dai-nos essa graça, Espírito Santo. Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso ânimo novo. Nós te suplicamos esta graça por esta santa Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!